Olá, tudo bem? Iremos apresentar um vídeo falando sobre o avanço das plantas do meio aquático para o ambiente terrestre e suas estruturas adaptativas. Esse vídeo foi roteirizado e desenvolvido por Nasser Mohamed e Emanuel Adriano, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima, durante a disciplina de Botânica, ministrada pela professora doutora Juliane Marques e pelo professor Dr. Rodrigo Oliveira. As plantas aquáticas começaram a transitar no ambiente terrestre há cerca de 450 a 500 milhões de anos atrás, durante o período Ordoviciano, na Era Paleozoica. A evolução das plantas terrestres é uma das transições mais significativas na história da vida na Terra. As primeiras plantas terrestres provavelmente evoluíram a partir de algas verdes aquáticas, adaptando-se gradualmente a ambientes terrestres. Essa transição exigiu várias adaptações, como o desenvolvimento de estruturas para suportar o corpo da planta fora da água e para absorver água e nutrientes do solo. As primeiras plantas terrestres eram pequenas e não vasculares. As plantas vasculares, com sistema de condução de água e nutrientes, que consiste no xilema e floema, evoluíram posteriormente. Isso permitiu que as plantas crescessem maiores e se espalhassem por uma variedade de ambientes terrestres. Sendo assim, uma parte fundamental desse campo envolve a compreensão das estruturas adaptativas que permitem às plantas terrestres sobreviver e propagar nos diversos ambientes em que habitam. Sendo assim, são tecidos de condução, cutícula, estômatos, sementes e, por fim, flor e fruto. Vamos começar falando sobre o tecido de condução. O tecido de condução é essencial para o transporte de água, nutrientes e produtos da fotossíntese por toda a planta. Ele é composto por dois tipos principais de tecidos. Primeiro, o xilema, que transporta água e minerais das raízes para as partes superiores da planta, e o segundo é o floema, que transporta os produtos da fotossíntese das folhas para outras partes da planta. Agora vamos falar sobre cutícula. A cutícula é uma camada de cera que cobre a epiderme das plantas terrestres. Ela atua como uma barreira impermeável que reduz a perda da água por evaporação e protege as plantas contra danos físicos e patógenos. A espessura e a composição da cutícula podem variar dependendo das condições ambientais. Continuando sobre as estruturas adaptativas, tem-se os estômatos. Os estômatos são pequenas aberturas nas folhas e caules das plantas que controlam a troca gasosa, permitindo a entrada de dióxido de carbono para a fotossíntese e a liberação de oxigênio e vapor de água. Os estômatos são regulados pela planta para evitar a perda excessiva de água, respondendo às condições de umidade e luz. Outra estrutura adaptativa das plantas são as sementes. As sementes são estruturas adaptativas que permitem que as plantas terrestres se reproduzam de forma eficiente e colonizem novas áreas. Elas contêm um embrião em dormência, reservas de nutrientes e uma casca protetora. Essas características das sementes garantem que as plantas tenham uma chance maior de sobreviver e crescer em condições favoráveis. O embrião é composto por uma raiz embrionária chamada de radícula, a qual apresenta uma grande capacidade de multiplicação. A radícula pode estar envolvida por um capuz protetor designado de coifa. As plantas que apresentam 2 cotilédones são classificadas em eudicotiledôneos. Já as que possuem apenas um são denominados monocotiledôneos. Por último, tem-se a flor e o fruto.
As flores são estruturas reprodutivas complexas que atraem polinizadores, como insetos e pássaros, para facilitar a fertilização cruzada. Já os frutos são estruturas que se desenvolvem a partir das flores e contêm as sementes. Eles têm a função de proteger e dispersar as sementes, muitas vezes por meio do consumo por animais, que eliminam as sementes em locais distantes, contribuindo para a disseminação da planta. Essas estruturas adaptativas são vitais para a sobrevivência e reprodução das plantas terrestres em uma variedade de ambientes. Elas demonstram a incrível diversidade e eficiência da evolução da planta ao longo de milhões de anos, para se adaptarem às condições da Terra. Esse foi o nosso trabalho apresentando as estruturas adaptativas das plantas. Muito obrigado.